começando mais um Seguro em Dia Podcast. Eu sou Wagner Júnior e nós temos aqui o pequeno grande homem no nosso backstage, Alisson. Boa noite, galera. E aí, Alisson, tudo bem? Bom demais. Gostaríamos de agradecer. Hoje nós estamos gravando o podcast numa terça-feira e ontem nós gravamos com a Carol Giraldelli, a filha do Tato. E foi um sucesso. Agradecemos você que tem apoiado o nosso trabalho, você que se inscreveu, você que esteve na live, que comentou, que curtiu, que acompanhou a gente. E o jabá, né, Alisson? O jabá de sempre. Seguro em Dia Podcast no YouTube e seguroemdia.podcast no Instagram. Galera, dê seu feedback, siga-nos nas redes sociais, inscreva-se no canal e deixa seu comentário, o like, não custa nada e enganja o nosso projeto aí, tá bom? Exatamente, é importante porque apoia nosso trabalho e eu sempre falo que o nosso público, é o nosso termômetro, né? Que a gente vai saber, se estamos acertando, estamos errando e é muito importante esse feedback. Agradecer também aos nossos patrocinadores, um abraço especial para a equipe da Seg Fibras, que apoia nossos trabalhos também. Desde o início o Henrique tem estado com a gente, tem apoiado, tem somado com a gente e nós vamos rodar agora um vídeo da Seg Fibras. Qual a vantagem de escolher um provedor aí da sua região? É pior? Melhor? Ou dá na mesma? Se liga na dica! Nos últimos anos, a velocidade da internet no Brasil aumentou um absurdo. E foram justamente os provedores de internet regionais os principais responsáveis por essa evolução. Sabia disso? Enquanto os investimentos dos grandes provedores ficaram do mesmo tamanho, os provedores regionais têm investido muito em infraestrutura, o que impactou um aumento na velocidade média do Brasil inteiro. A gente tá podendo! Quando você contrata a internet de um provedor da sua região, você não perde em nada, em qualidade, velocidade e tecnologia. Além disso, você ganha com um atendimento personalizado e tem muito mais agilidade para resolver qualquer tipo de problema. E tem uma coisa muito importante: o seu dinheiro se mantém na região, impulsiona o comércio e gera impostos que são aplicados na própria região, ajudando no desenvolvimento do lugar mais importante que existe, que é onde você e sua família moram. Se liga na dica! Valorize o que é seu. Provedor regional é tecnologia de ponta para você e um ótimo negócio para sua região. Agora sim, sem mais jabá, com muita honra, muita alegria que nós recebemos aqui a prefeita Eliene. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Wagner Júnior. Agradecer, de estar participando desse podcast com você e o Alisson aqui. E você fez o convite, a minha agenda bem apertada, mas fiz questão de estar aqui e parabenizar vocês pela iniciativa. Tenho acompanhado alguns aí, o do Adilson dos Reis, o do próprio Tato, que passou por aqui. Então, parabéns. Muito obrigado. Falar no nosso primeiro podcast, Alisson, se um dia alguém falasse assim, vocês vão entrevistar a prefeita, vocês vão conversar com... Você ia acreditar, Alisson? Não? Jamais. Então, assim... Estou aqui à disposição, fiquem então, assim, à vontade. Motivo de muita alegria ter aceitado o convite, de receber para nós, é uma honra tê-lo aqui. Né? A alegria é nossa também. Um bate-papo informal, né? Bem tranquilo, para a gente conhecer e falar um pouco da né? nossa trajetória. E é sempre bom começar pelo começo. Estamos aqui, uma pessoa da educação, uma redundância dessa, começar pelo começo é ótimo, né? Mas eu sempre gosto de começar pelo começo, né? A língua portuguesa, ela nos permite, regionalismo e permite muitas vezes esse tipo de brincadeira. Não estou aqui, eu estou aqui como representante do povo, da população, do município, como prefeita, gestora, para trazer a informação. E manda ver aí o que você quer saber da nossa prefeita. Então tá, vamos lá. Quem é Eliene Liberato? Eliene é nordestina, nasceu no interior do Rio Grande do Norte, uma mulher de muita coragem, uma mulher sempre alegre. Tive uma infância que trabalhei muito na minha infância. Eu sou, na verdade, somos em 7. No primeiro casamento do meu pai, 5 filhos, eu sou a segunda. E do segundo casamento, 3 irmãs. Sempre, desde muito pequena, eu gostava de dividir as tarefas domésticas com as tarefas
que meu pai, ele era, né, produtor, também um pequeno produtor, tirava leite, madrugada, e eu sempre fazendo esses trabalhos também que eu gostava. Desde muito cedo, muito independente. Minha mãe falava que eu andei com 10 meses e muito pequena já sabia, tinha uma personalidade forte e sabendo o que queria da vida. É tanto que fiz 18 anos, eu fui para o Rio de Janeiro estudar no Rio. Fiquei 9 meses lá, morando com um tio. E o destino quis que minha tia, que morava aqui em Cáceres, meus tios estavam lá passeando. E eu fui para estudar, tentei vestibular, não passei. E daí meus tios estavam passeando lá no Rio, me convidaram para conhecer Cáceres. E daí foi amor à primeira vista. Cheguei aqui com 18 anos e nunca mais voltei. Só para passear, todo ano vou, rever minha família. E assim fiquei, me formei na Unemate. Meu primeiro emprego foi aqui. Meu primeiro trabalho em termos de que eu gostava muito em relação a voluntário, a projeto, que era o Rotaract. Eu fui uma das fundadoras, a primeira presidente eleita do Rotaract. Então, eu me envolvi muito com trabalho social e, com 21 anos, eu já era professora. Dava aula na rede pública do Estado e também na escola, não é do tempo de vocês, mas tem muitos que passaram por mim, que eu dava aula lá na escola antiga Alto Pantanal, chamava Escola Particular Alto Pantanal. Em 90, 91, 92. Era uma escola particular, tinha o SIC e tinha a Escola Alto Pantanal, que era no ensino médio. Recém-formada, fui dar aula para o ensino médio no Alto Pantanal, que era uma escola privada, né, particular, e depois fui para a rede pública para o ensino médio. Aí depois passei no concurso e comecei também a trabalhar com alguns projetos na prefeitura. Meu projeto que me motivou a ter uma visão diferente, né, como professora, porque quando a gente forma, a gente sonha a ser professor, aquela questão de transmitir o conhecimento, o cognitivo. Mas, paralelo a isso, eu trabalhei no projeto Sentinela, que hoje é o CREAS, que era o projeto que trabalhava com crianças vítimas de violência sexual, abuso sexual. E quando eu passei a coordenar esse projeto, eu passei a conhecer uma realidade diferente dessas crianças e adolescentes. E aí passei a olhar, né, na sala de aula para as adolescentes, para as crianças, de forma diferente, que eu me identifiquei tanto com esse trabalho que eu dava aula à noite, né, aí eu já estava na escola Demétrio Costa Pereira, e durante o dia trabalhava no projeto. E, coincidência, algumas dessas adolescentes que estudavam no Demétrio também eram crianças que estavam sofrendo violência, e tudo isso me comoveu muito e me motivou também a esse lado de trabalhar pelo social. E daí foi um pulo, né? Eu fui para do Sentinela, no projeto Sentinela, que na época o gestor era em 2000, já foi em 2000, eu já tinha um projeto com o Rotaract antes, e eu fui presidente do Rotaract em 92. Aí porque o Rotaract ele é até 29 anos, e depois você passa por Rotary, né? Nessa época, 91, 92, eu fui presidente. E a gente fazia um trabalho social nos bairros, com criança, com idoso. É tanto que o Natal das crianças carentes, a gente geralmente estava junto com o Rotary, fazendo nos bairros, fazendo um trabalho social. E quando eu entrei para dar aula, que trabalhei junto com o projeto, isso me projetou, que aí, logo que eu terminei de Sentinela em 2000, fui para coordenação da assistência social. Aí depois já fui secretária, passaram várias gestões, né? Eu trabalhei na gestão primeiro de Antônio Fontes, depois de Túlio, trabalhei na de Walter Fidelis, Massato, que era Antônio Fontes, aí o Massato assumiu, depois na de Túlio. Eu só não trabalhei na gestão do Ricardo Henry. Isso sempre dando aula,
conciliando, porque eu dava aula à noite e trabalhava. Trabalhava na Secretaria de Assistência Social e trabalhei na educação, na gestão de Aloysio de Barro. Salvo engano, acho que era a professora Socorro, que era a secretária. Porque eu fazia o trabalho administrativo na educação e, quando eu estava na área social, eu coordenava geralmente projeto, era na área de projeto. Seja, coordenei o programa Sentinela, depois tinha um programa Irmão Sol, Irmão Lua, naquela época, que ainda não tinha implantado definitivo a política de assistência social na época. E aí eu fui, como se diz, me envolvendo com os trabalhos na área social até chegar a ser secretária. E de secretária foi que eu não queria entrar na política, e eu falava que eu ia contribuir, trabalhar. Não tinha. Embora eu sempre assim participava dos movimentos, estava junto. Eu fiz parte de muitos conselhos, por exemplo. Eu fui membro do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Outro que foi o Conselho da Mulher também, eu participei na época. Então, assim, antidroga também, eu fiz parte representando o Rotary, o Rotaract. Então, eu estava sempre participando das ações. E isso, eu penso que, né, na época, quando eu saí da assistência social, eu estava secretária, pedi para sair para voltar para a sala de aula e os meus planos, porque todos os colegas que estavam comigo, que era do último ano de formação nossa e do concurso, tudo falando em mestrado, eu já tinha feito uma especialização e o meu objetivo e os planos era ir para o mestrado. Só que aí me convidaram se eu não queria ser a primeira candidata a vereadora. Eu falei, não, Deus me livre, não quero. Tanto que a gente estava com passagem, eu e meu esposo, programada, meu filho, para uma viagem. Mas aí tinha os dois candidatos, que na época era o Francis e o doutor Leonardo. Me convidaram para ser vice. Aí eu falei que não queria. Aí, sei que aí foi um grupo lá, me convenceram a sair candidata. Aí foi aí onde eu entrei na política. Aí fui candidata a vice. Teve algum motivo específico, algum fato que aconteceu que falei, não, eu quero, eu vou agora, eu não queria, mas por esse fato ou não, foi no início. Algumas situações me inspiravam a eu lutar. Talvez isso, naquele momento, eu não tinha ainda o discernimento que isso, para que eu pudessem, né, fazer algo, eu teria que entrar na política, porque ter o poder de exercer de uma forma ou no legislativo ou no executivo, para que, né, aquele desejo e anseio da necessidade de uma população. Por exemplo, eu sempre fui muito preocupada com criança e adolescente. Sempre a minha visão era que as crianças, principalmente as crianças, elas precisavam ser protegidas, né, e ter dignidade. E as situações que eu deparava com crianças, adolescentes, em situação de violência, de sofrimento, mexia muito comigo. Eu acabava meu dia e eu falava realmente, naquele momento assim, se eu pudesse fazer algo, o que eu posso fazer? E, às vezes, a gente se sentia impotente, né? O que fazer? E talvez essas situações, esses momentos, me inspiraram. Eu tenho um episódio que já contei essa história nas minhas caminhadas e eu vou tornar público agora. Foi uma situação quando eu estava presidente do Rotaract. E o EMPA, ali, antigo EMPA, que hoje é o Jardim das Oliveiras, era um bairro ainda muito vulnerável. E nós escolhemos lá para fazer o Natal das crianças carentes. Eu lembro que era véspera de Natal, juntamos o grupo do Rotaract e fomos fazer o Natal. Levamos brinquedos e eu vesti de Papai Noel, de Mamãe Noé. E fomos. Só que tinha muitas crianças, vieram brincar, não tinha praça, ali onde é o campo, mas próximo ali, ainda não era o bairro como era hoje. O bairro estava iniciando, mas tinha muitas famílias. E deveria ter umas 50, 60 crianças ali no momento que eu cheguei, e a gente distribuindo bala, brinquedo.
E a uns 100 metros ficava uma casa, que essa casa hoje ela está outro dia eu passei lá, ela fica atrás do campo. A última vez até hoje ela está de pé? Tem, mas ela está de pé assim, construíram, era uma casa de madeira ali. Entendi. Ali no local tem uma casa construída. Da última vez que eu vi estava até verde, porque sempre que eu passo me recordo dessa história. E tinha uma rede na frente, assim, tinha um puxadinho, que a gente fala puxadinho, né? Como era uma varanda, um banco de madeira, uma criança deitada numa rede e outra criança sentada no chão. Aí eu achei estranho porque aquelas duas crianças elas não foram brincar, né, junto com as outras crianças. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Todas as crianças aqui, alguma coisa. Aí eu fui lá. E quando eu cheguei, a criança estava na rede e a outra que estava sentada tinha 9 anos e a que estava na rede 4 anos. A que estava sentada, eu olhei, eu falei, alguma coisa aconteceu. Ela meio sonolenta. Quando eu olhei do lado, um garrafão de vinho. Nossa, aí eu falei, meu Deus, e sozinha essas duas crianças. Sozinha. E aí eu olho para a rede, a de 4 anos. Aí, você já viu a cena, né? Os dois tinham... Aí, cadê o pai? Aí fomos atrás do vizinho, liguei para o conselho tutelar. Na hora, ligamos para a polícia, tiramos as crianças de lá e encontramos o pai embriagado. A mãe dessas crianças, ela faleceu no parto de 4 anos e eles moravam numa fazenda. Foram criados praticamente sozinhos. E a cena que, além de chocar ver 2 crianças embriagadas, véspera de Natal, e o pai na situação que estava, levamos para a casa da criança e eu falei, vamos acompanhar. E o pessoal deu banho, aquela coisa, e vamos colocar as crianças para se alimentar. O de 9 anos se alimentou muito bem, só que o de 4 anos, dificuldade de... a coordenação motora toda, porque convivia praticamente sozinho. E a maneira de se alimentar parecia de um cachorro, de um animal. Sério. Aí a gente foi descobrir que ele saía cedo, o pai dessas crianças, para trabalhar, o pequenininho cuidava e eles viviam praticamente com os cachorros ali. Então, a criança quase não desenvolveu. Me chocou bastante. Só que aí, graças a Deus, eu fiquei 7 anos acompanhando. Veio um tio dele de Várzea Grande, levou essas 2 crianças para Várzea Grande e hoje eu tenho certeza que estão bem, desenvolveram. A criança teve um atendimento especializado, teve acompanhamento e a última notícia que nós ficamos sabendo, a informação da família, é que estava bem. O de 9, ele se desenvolveu bem. O problema maior era o de 4 anos, porque ele não teve convivência, né? A mãe faleceu e o pai ficou cuidando. Mas que forte isso, prefeito. Foi forte. Isso chocou muito, mexeu muito comigo. E daí é o que eu falo. Todas essas situações, elas me inspiraram, né, a lutar independente, né? Só que aí, como eu falei, a compreensão de que precisa ocupar os espaços de poder para poder estar melhorando, amenizando a situação dessas crianças, a gente só percebe depois. Aí tudo foi uma consequência. Estar, né, e lutar pelos direitos, pelas dignidades, né, de nossas crianças. Então, isso eu acredito que foi o que me move até hoje, né? Me move até hoje, porque a gente tem que fazer algo por outro. Eu já sempre fui muito também, assim, as pessoas falam, não é generosa, porque a gente, assim, o sentimento que eu tenho é sempre de me colocar no lugar do outro e pensar, né, enquanto a gente tem tudo, os outros que às vezes acordam cedo não têm, né, o dia só água isso eu vivenciei muito com a realidade que eu trabalhei na área social, principalmente nessa área aí, nos bairros bem vulneráveis. Muitas pessoas não conhecem essa realidade, né, e não tem uma noção tão profunda como quem já vivenciou, né, trabalhou, ajudou nessa parte de assistência, né? E assim, eu penso que só se percebe quando você se envolve, porque você entra numa sala de aula, você dá sua aula e vai embora. Você sabe que ali tem 25, 26 vidas,
cada uma com história diferente, vem de casa, muitos com problema, crianças que sofrem isolamento, que têm não socializa algo tem por trás. Ninguém fica assim. Raramente você vai encontrar um ser humano que esteja isolado ou que não socializa, não interage ali. Ele está escondendo algo que você vai ver depois. E aconteceu, eu vi muitos momentos de criança ser a última a sair, eu perguntar o que acontece, depois você descobre que a criança está sofrendo um tipo de violência em casa, e aí você vai vendo. Mas você só consegue enxergar isso quando você vai se interessar pelo problema, né? Quando você se desperta que tem um ser humano ali que tem vida, que tem uma história por trás. Agora, se você entra no automático, não vou dar aula, você não vai, né? E eu sempre tive essa sensibilidade, né? De enxergar, de ver. Isso acontece até hoje, né? Eu falo que o que me moveu para ser a vice foi além da questão do convite, porque aquela questão, vamos convidar, quer ser candidata a vereadora. Não, vice, vamos pensar. Né? Depois de muita insistência, pensei, aceitei, mas para a prefeita, o que me moveu foi também as situações parecidas com essa. Né? As crianças, eu fui secretária de Educação, e algumas crianças pedi para eu era secretária e dizia prefeita. Teve até uma situação que foi lá da Laranjeira, né? Que a escola lá ainda era de madeira, e as crianças mandaram um vídeo para mim, eu era secretária, pedindo para eu arrumar a escola, porque na época de chuva chovia muito, né? No telhado com problema. E era de madeira muito quente, muito inadequada para a educação, e 100 e poucas crianças. O nome do menino que mandou o vídeo, salvo engano, era Raul. Ele me pedindo, a senhora não pode mudar essa nossa realidade aqui? Quando chove, é chuva aqui dentro. Quando está sol, é calor. Dar a escola. E eu achei que eu poderia. Infelizmente, tentei, não tinha recurso, não consegui. Quando estava secretária e vice, né? Construir uma escola nova. E quando eu decidi, quando eu falei, não vou conseguir, meu Deus, professora, vice-prefeita, secretária. Eu falei, mas um dia, se eu tiver poder, Deus me der essa oportunidade, eu vou fazer essa escola. E dito e feito. Eu assumi, graças a Deus, já entreguei, desativei a última escola de madeira em Cáceres. Eu acompanhei Acompanhou, né? Acompanhei as fotos, os vídeos lá da inauguração. Então, aí fiquei muito feliz, porque você é motivada por uma situação, com certeza. Né? E você consegue superar isso, é muito bom. Então, aí eu vejo que é o que a gente... O que te fez, né? É tudo uma consequência, porque eu nunca sonhei ser prefeita. Nunca tive essa pretensão por ser prefeita. Foi uma consequência das situações a qual eu vivenciei, a qual eu tive que cuidar, né? Tive que dar apoio. Tudo isso foi projetando para que eu chegasse onde estamos agora. Né? Que legal. Prefeita, e quando você assumiu né, como prefeita, quais foram as principais metas ou objetivos que você tinha em mente, ou tinha planejado ali para executar nesses 4 anos, e fazendo já uma análise hoje, caminhando para o último ano, né, do seu mandato, você avalia que atingiu essas metas, esses objetivos, ou ainda tem alguns para serem executados até esse último ano? Primeiro que, assim, quando a gente fez a nossa proposta de governo, eu já fiz uma proposta exequível e enxuta, porque eu conheço a realidade, como funciona a gestão pública, né? Porque não adiantava, eu falei, o que dá para fazer em 4 anos? De acordo com a realidade, o que dá? Então, conhecia as pautas das políticas da assistência, da saúde, da educação, da agricultura, e eu mesma fui uma das mentoras, junto com a minha equipe, de
elaborar o nosso plano de gestão, como se diz, plano de governo, que você tem que registrar antes. Sim, Como sim. eu já tinha me preparado, né, para o pleito, eu preparei e pontuei. Aí eu venho onde você me perguntou qual o seu objetivo maior, o que você fez, que você acha que... A educação, justamente por eu ter sido secretária e não ter tido condições de fazer, eu já sabia das necessidades e o que eu gostaria de fazer. Então, aí já coloquei isso no plano e, graças a Deus, estamos aí, avançamos bastante. Não vai, talvez, dar para reformar todas as 44 escolas, mas estamos reformando com refeitório digno, merenda de qualidade, climatizando as nossas escolas, todas as escolas equipando. Então, quando eu entrava numa escola que via, que enxergava ali as crianças naquela situação, até muitas vezes de insalubridade, calor, carteira tudo quebrada, lousa, como é que se diz? Não era, agora é lousa de vidro, mas quadro negro ainda, que usava de giz. Tudo aquilo eu falava, né? Você olha a propaganda de outras escolas, e em outras escolas, tudo já com uns hoje digital, né? Mas com lousa de vidro, carteira, com climatizada e Cáceres. Você sabe que não é luxo você ter uma sala, um lugar climatizado, é uma necessidade. Exatamente. E eu coloquei tudo isso na proposta e, graças a Deus, avançamos. A mesma coisa na saúde. Eu via muito sofrimento das pessoas que saíam daqui para ir para Cuiabá. Aí eu falei que eu voltando, eu sendo prefeita, eu voltaria o consórcio de saúde. É tanto que a gente voltou e, graças a Deus, aí foram mais de quase 40 mil atendimentos na fila, tanto de espera e nos anos que nós, desde 2021, né, nós assumimos na época da pandemia, a gente já conseguiu aí, ainda não zeramos, mas estamos perto aí. E foi muito importante porque a gente pôde aí, né, atender aqui em Cáceres as demandas que são atendidas pelos consórcios, principalmente os procedimentos, os exames, as cirurgias. Foi um avanço também. A gente tinha a necessidade de abrir algumas unidades básicas de saúde, como a lá da Sadia, abrimos, e os mutirões, que nem toda a população ela só procura muitas vezes o médico, a saúde, quando já está naquele estado, né? E a saúde preventiva, principalmente na zona rural e nos bairros mais afastados, que não tem cobertura, não vem. Aí nós resolvemos fazer os mutirões de saúde, que é isso que acontece, leva vacina, pediatra, dentista, médico, e tem sido muito importante porque você vai desde todos os assentamentos, a gente faz mais nos núcleos, não em todos ali, aqueles mais próximos, e isso tem sido importante para a população, tanto para quem necessita, o paciente que às vezes está com um problema e resolve ali, fala assim, mas é muito paliativo. Depende, né? Porque se você faz a prevenção, eu falo das crianças com dentista cedo, ele não vai ter problema lá na frente. A mesma coisa, Correto. O idoso que está na zona rural, que sofre hipertenso, se você vai detectar o problema, você vai ser examinado, vai receber e tomar medicação e ser acompanhado, né? Então, são situações que precisava e estamos já aí praticamente toda semana realizando esse mutirão, atendendo com médico na Sadia, temos médico direto lá na Vila Aparecida, no Caramujo, que não tinha. Então, a saúde nós já avançamos, precisamos melhorar. Entregamos agora o centro de especialidade, que vai atender as mulheres, vamos acolher ali mulheres, porque o que acontece? A saúde da mulher, principalmente o planejamento familiar. Quando a gente fala o planejamento familiar, também vai incluir o homem, é óbvio, que não é só a mulher que a gente tem que
dar o tratamento e o acompanhamento para todos. E com o centro de especialidade, o objetivo é que ali naquele centro de referência a gente possa atender e acolher as mulheres que precisam tanto, principalmente as mulheres vítimas de violência, né, que precisam de um cuidado maior na saúde e de um acompanhamento. E ali é um espaço que ficou bem adequado, receptivo. Os profissionais que vão estar lá, todos, vai ter psicóloga, nutricionista, as especialidades na área da mulher. Para quem não sabe, ali em frente à UPA, né? Em frente à UPA, onde foi a Central de Covid, né? Que foi em 2021, quando a gente assumiu. Ali, quem passava ali sabe, era um lugar triste, que a gente via filas e pessoas ali, né, procurando a saúde pública, a nossa saúde. Então, falando de... Desculpa interrompê-la. Pode concluir o raciocínio. Não, tudo bem. Aí terminar, porque você no final da pergunta falou do que eu já tinha feito, isso, além da saúde e da educação, e o que eu gostaria, né? Você falou? Exato. Você falou que eu gostaria de ter feito. Ainda tem muitas coisas para serem feitas, mas, como eu já falei, o planejamento enxuto, 80% daquilo que a gente propôs a fazer no nosso plano de governo, graças a Deus, né, estamos realizando. O que falta ainda são algumas ações que não dependem do meu querer, e sim do meu... da questão de recursos. E isso aí demanda articulação, demanda... a gente já tem projeto pronto, que é na área do saneamento básico, na área que é muito importante para nós que moramos aqui no Pantanal. Mas nós já estamos articulando aí para ver a possibilidade de como viabilizar recursos, porque a gente tem aí a questão da nossa autarquia e a gente percebe que a população ainda é muito carente. Por exemplo, a taxa social. A gente tem um número expressivo de famílias que dependem da taxa, de pagar a taxa mínima, porque estão no Bolsa Família, e, mesmo assim, a inadimplência é muito alta. Muito alta. E para a gente implantar o esgotamento sanitário, vai ter que cobrar da população, né? De uma forma ou de outra, e a conta vem. E quando a gente só tem um meio de fazer financiamento, de adquirir através de crédito, quem vai pagar é a população. E eu espero, a gente acredita que surja aí um novo PAC que aporte recursos para os municípios para investir nessa área, porque não dá, o cobertor é curto, nossa arrecadação ainda é muito baixa mesmo. Essas obras que estão acontecendo na cidade aí, graças à articulação, alinhamento político, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, os deputados que têm nos ajudado muito, o governador Mauro Mendes, a gente aportou aí em torno de 73 milhões de reais só de convênio em obra para Cáceres. Isso é muito recurso. Você imagina, não tem como hoje eu falar, a prefeitura, jamais, não daria conta. Agora, nós precisamos ter recursos para a contrapartida, que aí você tem que fazer o ajuste, a gestão, para que sobre um pouco desse recurso para você fazer compromisso com aquela obra. Assinar o convênio geralmente é 10%, né, do recurso de qualquer obra, 10% do valor. Por exemplo, 7 milhões de recursos, você tem que aportar os 10%. A prefeitura tem que aportar esse 10%. No mínimo, né? Às vezes é mais. Aí tem os aditivos, porque demora muito. Tem obra que quando inicia, aí vem aquela aumenta, sobe, o preço do ferro sobe, o preço do cimento sobe, aí você acaba tendo que fazer o realinhamento de preço, aditivar, e o valor começa com 7 milhões, termina com 8, né? Dependendo do momento que a gente esteja vivendo na questão econômica. Essa informação é importante, né? Eu, particularmente, eu não sabia que a prefeitura tinha que ter essa contrapartida. Qualquer convênio, se eu vou construir uma escola, igual nós estamos construindo uma escola de 16 salas, lá no residencial universitário. Então, seu bairro. O bairro que ele mora lá está construindo uma creche lá, uma creche também, né? A creche não, UBS, é uma escola. Tem duas obras lá. 2 obras, uma escola de 16 salas,
e uma UBS tipo 4, que é uma das... aqui não tem. A primeira UBS tipo 4, nós estamos construindo lá, no residencial universitário. E tem uma área lá que é para construir uma creche também. A escola 16 salas é para o ensino fundamental 1 até o ensino médio, fazer educação compartilhada. Que legal. Entendeu? Você mora lá, que bom. Moro lá. Ah, então você está feliz lá, que a gente fez a Bandeirante lá. Não, tá bom demais, tá doido. Bandeirante foi outra Não, obra Ó, importante, foi hein? 2 obras importantes Ali foi importante, hein? que eu coloquei no nosso plano de governo ali. A Avenida Bandeirantes e a Membeca, que eu, assim, 30 anos que tanto as pessoas que moravam ali, né, naquele residencial, lá no DNR, me pediram, né, prefeita, tá para nascer a prefeita que vai fazer, e a gente fez o compromisso, e graças a Deus, né, vamos fazer agora o projeto de iluminação todinho daquela avenida, e a Membeca que está aí, né, uma realidade, graças a Deus, que é uma rua extensa. Ela já tá a parte de drenagem já não concluiu. terminou. Uma parte. A primeira parte da Rua dos Estados, atravessando a Getúlio Vargas e vindo para a Telemares. Aí vai ficar aquela outra parte que não vai dar para terminar das chuvas. Ah, entendi. Mas essa primeira até a Telemares, ela conclui. Já essa daí eu acredito que vai dar para concluir, né? Espero, a gente torce para chover, né? Fica chamando a chuva, mas ao mesmo tempo a gente se preocupa porque tem muitas obras em andamento. Nós estamos com 24 obras hoje sendo executadas em Cáceres. Dessas 24, nós temos 10 em processo de licitação, outras esperando. Exemplo, por exemplo, o Geraldão deu problema na empresa, a gente está licitando novamente. 10 são com recurso próprio, que a gente, né, as escolas, principalmente nós estamos reformando a escola lá do Rodeio, aquela Raquel Ramão, ela vai ficar reformada no modelo dessa daqui, vocês passaram ali na Talhamares e viram a do Máximo. Refeitório novo, tem até um auditório construído lá, está sendo construído. Ar-condicionado até na cozinha. Até o pessoal da cozinha está com ar-condicionado. Então, a gente fica feliz porque... eu falava ontem na reunião, é gratificante por tudo que você passa, porque não é fácil. Você... está prefeita, eu acredito que não é nem a oposição tem que ter, mas às vezes a gente sofre muitos ataques, muitas injustiças, muitos julgamentos, né, pré-julgamentos, e se a gente for dar importância para tudo isso, você termina o dia exausta, cansada. E o que é gratificante é você ver uma criança te abraçar e falar: prefeito, obrigada, a senhora colocou ar na minha escola, estou muito feliz. A merenda está boa. Prefeito, obrigada por isso, por tudo que a senhora tem feito. Então, isso é muito gratificante, ouvir de uma criança, de uma adolescente, né? Então, isso que é importante. Se houvesse, digamos, um alinhamento, ou uma contribuição para que Cáceres fosse primeiro lugar, beneficiada, né, com uma, digamos assim, poxa... não vou atrapalhar. Eu vou deixar a prefeita trabalhar, eu vou deixar o secretariado trabalhar, né? Mas não, eu acho que não, vamos atrapalhar aqui, que talvez, porque para se dar errado, depois a gente ganha lá na frente. Muitas vezes a minha percepção minha, eu posso estar enganado, né? Wagner, eu falo assim, todo mundo entra bem intencionado. Eu acredito que todos, né, quando vai para a política, ele almeja e deseja realizar o sonho de uma população, porque você não pensa em você, você vai pensar no coletivo. E quando eu propus e falei, vou para um projeto que eu tenho que pensar na população, primeiro você não pode ter vaidade, que a vaidade ela cega e ela impede de você ter a humildade, muitas vezes, de se colocar no lugar do outro. Quem que precisa de saúde? Quem que precisa de educação digna? Quem que precisa da agricultura familiar, da estrada? E quando você se coloca dessa forma, aí você consegue, porque eu penso que as pessoas, principalmente, eu não estou falando só os poderes constituídos, o legislativo, ao caso, o governo do Estado, a Assembleia, a própria Câmara nossa aqui, você
tem que passar por cima de tudo para conseguir articular, alinhar para trazer os benefícios. Sim. E sozinho, ninguém faz nada sozinho. Ninguém. Eu não faço nada sozinho, você não faz, não adianta. Você pode ter a ideia, mas se você não tiver o engajamento, o envolvimento, essa conexão, você não vai avançar. E na política, principalmente. Cáceres, por exemplo, é uma cidade que precisa de todos, precisa de união. Eu falo, a divergência e eu falo, a oposição é bom ter, porque você até, eu acho que é uma unanimidade, você não vai te provocar. É saudável ter, né? Exatamente. Mas na política a gente tem que ter esse sentimento de que a vaidade, você tem que ser humilde e tem que saber que você está ali representando o povo, empregado do povo, tem que fazer pelo povo. Porque eu passo por cima de muita coisa, tem que passar. Para quê? Porque eu sei que eu falo que eu sou muito intensa. Eu trabalho pensando nos 4 anos só. Dia 31 de dezembro, eu sei que termina meu mandato. E ali eu quero ter cumprido com aquilo que vai dar para cumprir 100%, é humanamente possível. E não vou resolver também os problemas de todo mundo. Você asfalta a rua A, B fica insatisfeita. Você faz a ponte para uma estrada, a outra fica. Por quê? Porque a gente tem muitas demandas, necessidades, e você tem que priorizar. E você tem que priorizar o coletivo. Eu não posso pensar na minha rua primeiro, sabendo que tem ruas piores. Então, a gente tem que saber planejar de forma, não que agrade todos, mas que seja pelo menos justo. Você tente ser justo. Então, esse é o nosso objetivo. E, assim, eu tenho uma equipe muito boa de secretários, coordenadores, funcionários. Eu acredito que essa união também, ela promove isso, os acertos, né, de uma gestão. E fui muito feliz porque eu fui muito, eu falo, persistente de correr atrás do governador. Eu tenho um deputado do nosso partido, que é o Max Russo, que tem me ajudado muito, Moreto, que é aqui da região. Esses 2 deputados têm sido, assim, eu falo, um anjo na vida nossa, do cacerense, porque eu vou atrás, eu corro. E o governador também, que acreditou. E agora também estou buscando, através do governo do Estado, no governo federal, é importante buscar. Abriu agora o PAC aí, e tem várias ações aí que nós vamos pleitear, que Cáceres tem condições de inserir projeto e viabilizar recursos. Então, não podemos ficar de braços cruzados. É muito trabalho. Eu acordo 5 da manhã e não tenho horário para dormir, trabalhando. Trabalhando muito. Só peço muita saúde para a gente continuar trabalhando aí pela população. Uma dúvida, nessas obras de asfalto que a gente está vendo pela cidade, como é que chama? A Avenida... Oh, meu Deus do céu. Da Polícia Federal. Getúlio Vargas. Ela está no planejamento? Está pronto o projeto, só que 29 milhões o projeto. Dali como... É extensa, né? Por ser extensa... Para sair até na BR o projeto. E a questão que ficou esse valor é a drenagem ali, porque o que ocorre? Justamente a água que vem para Membeca, as águas que vêm de todo aquele, da BR... Vitória Régia, exatamente, Vitória Régia, ela vem toda ali. Aí ali quando chove, realmente... E ali já tem um bairro que nós estamos asfaltando ali, o Jardim do Trevo, né? Estamos fazendo, está terminando também, que é uma parceria ali com os moradores. E o projeto está pronto e eu já estou em busca de recursos para a gente ver. Já protocolamos também o projeto, que é um projeto muito importante do anel viário, uma cobrança enorme que a população faz em relação a tirar o fluxo, né, dos caminhões, das carretas pesadas. Nós tivemos que fazer um novo projeto, que o antigo governo, né, a equipe do governo não aprovou realmente, que o projeto tinha um valor alto, e eles pediram para que a gente fizesse um projeto padrão do modelo que o Estado vem fazendo para as outras cidades. Fizemos, pagamos e agora está protocolado, já estão em análise lá na O Estado, CIP. ele dá uma contrapartida?
Porque... Não, é ele que vai. Ele Nós só que- pagamos o projeto. Só pagamos o projeto. Na verdade, o projeto, na gestão passada, tinha protocolado na Cinfra. E aí eu fui fazer gestão com esse projeto protocolado. Só que aí foi reprovado, né? Não aceitaram. E a gente teve que contratar uma empresa, fazer um novo. Já foi feito e nós já protocolamos. Está lá no... Esse anel viário, Ele sai da MT 343, liga a BR-070 e depois a segunda parte da BR à ZPE. Tá? O aeroporto, por exemplo, o aeroporto ficou 5 anos aí, vai, vem, e o projeto não saía, e eu peguei esse projeto, foram muitas idas em Cuiabá, em Brasília, e graças a Deus a gente, o ano passado, conseguiu destravar e está aí, está acontecendo a reforma. A outra avenida também que nós estamos agora pavimentando, que liga lá o frigorífico ali do aeroporto, que é importante, né? O empresário, dono dali, ele... procurou, fez o projeto, a associação deles de empresário elaboraram o projeto e nós fizemos gestão, o deputado Moreto viabilizou, aportou recursos e estamos lá fazendo. E com isso vai aumentar a capacidade de produção, a capacidade, né, porque o que acontece? De abate, vai gerar mais emprego, porque a estrada é uma cadeia para melhorar. Então, a gente tem muita coisa boa acontecendo, eu falo, né? Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas, prefeita, a gente precisa de emprego, precisa trazer empresas, indústria, concordo, só que o poder público, ele auxilia fomenta, busca articular, mas não depende do poder público essa questão, é muito, né, de tornar atrativo para que os empresários venham investir. E, nesse sentido, eu acredito que a ZPE, com certeza, vai ser um atrativo para muitos investimentos. Eu acredito na ZPE. As pessoas, você ainda fala acredito, porque estava aí há 30 anos, foi um sonho há 30 anos, e está aí a realidade. Eu passo lá, sempre vou lá verificar, a obra está a todo vapor, a primeira parte está quase que totalmente concluída, está na segunda fase aí, e já tem muita gente que está procurando, né? Eu quero até... aqui parabenizar o doutor Adilson, que eu falo que ele é aquela pessoa que acredita e que fala 24 horas e nesse sonho que a gente fala que é um sonho, mas que está se tornando realidade. Muitos empresários têm procurado, com ele como presidente da SEC, tem sido uma pessoa bastante compromissada e já recebi só do ano passado, esse ano, 4 empresários com interesses de colocar empresas aqui, implantar aqui. E acredito que a hora que o nosso aeroporto estiver funcionando, nosso distrito também, a gente já passou para o município, municipalizou o distrito industrial, que era, né, era do Estado, já está conosco. É importante, a gente está com um projeto de lei para ser encaminhado de incentivo para as empresas, né, porque o município que vai fazer. E lá a questão agora é a estrutura, né, de terminar, a gente lotear. Já foi feito o memorial da área de lá, do loteamento, para que a gente possa falar, está aqui, está disponível, a empresa, a indústria que quiser se instalar também no distrito industrial está disponível, se Deus quiser. Falando dessa parte de economia ainda, a ZPE já era uma pergunta que estava no cronograma, né? Qual que é a sua visão sobre a ZPE? Infelizmente, caiu no descrédito por parte da população, né? Até o Adilson Reis falou muito bem aqui no podcast, né? Porque foi usado como palanque político durante muitos anos, então teve muito... Aí eu reporto também a MT 343, também, que ficou 30 anos, ninguém acreditava, e saiu. O aeroporto, ninguém acreditava, está saindo. A Membeca, ninguém acreditava, está saindo. Então, eu acredito que a gente tem que pensar... que as coisas estão acontecendo, estão mudando. Agora, não vamos comparar, eu sempre falo, o Mato Grosso aqui, nós fomos o berço da civilização de Mato Grosso, né? Cáceres, Vila Bela, Cuiabá, diferente do Nortão. Que bom que tem a região aí que é pujante no agro,
né, em produção de grãos, mas nós temos também, somos o maior produtor bovino do estado de Mato Grosso, o 5º do Brasil. Temos riquezas aqui que não tem em outro lugar. Só nossa fauna, nossa flora, turismo, a cultura, as fazendas aí. O que está faltando exatamente é a gente despertar para a nossa população, alguém daqui ou que venha, chegue aqui, de profissionalizar esse turismo, tornar mais atrativo no sentido de trazer pessoas para cá. A gente até trouxe agora recentemente a Aline, né, Wagner? Que é uma que está enganjada aí com Elas no Pantanal, que é uma das empreendedoras que está assim, inovando na questão do turismo aqui em Cáceres. Pois é, a gente tem, produto a gente tem. Nossa, é o que você falou, produto cultural, as belezas naturais, o turismo rural também, a gente tem os casarões, as fazendas, a história. É muito rica a história. É muito rica a nossa história. E lembrar que, quando eu falo, a Cáceres foi pujante na economia da região, do estado, do desenvolvimento. Todo mundo sabe essa ponte, quando foi construída, ligando, né, ao norte. Então, a gente não pode deixar de acreditar. Sim. Eu acredito, por isso que eu estou aqui, né, escolhi esse lugar para viver e morar. Eu falo que eu tenho o privilégio que os que nascem aqui, são cacerenses, né? Mas eu tive o privilégio de escolher esse lugar, né, para viver, para morar. Casei com cacerense, tenho um filho cacerense e gosto desse lugar, acredito muito. E eu acho que se a gente não acredita... falamos sobre isso ontem, inclusive, com a Carol, filha do Tato. Né? Temos que ser entusiastas da nossa acreditar. E né? tem que ser, porque eu vejo perspectiva, eu vejo um cenário positivo. Não tem para onde correr, nós temos uma extensão territorial imensa aqui do nosso estado. Você vê aí 24 mil quilômetros quadrados, é uma área extensa que eu tenho certeza que o crescimento vai ser natural, pode ter sido lento, ter demorado, mas é em função do que nós temos de vocação, né? Não chegamos aqui, vamos aqui pegar esse lugar para produzir soja e vender soja, não dá. Então, eu acredito e podemos produzir, podemos ter meios, falo sempre, meios de logística, né? A gente fala em aeroporto, mas melhorando, eu falo, né? Nós temos um rio, eu falo sempre, hoje, se você for ver, os países da Europa, tem rios que antes eram poluídos, hoje você consegue navegar sem trazer impacto, sem trazer problema ambiental. E por que não se pensar, né, por mais que a gente tenha essa área que o rio é sinuoso, que pode trazer impacto, mas pode ter viabilidade futura e ter embarcações apropriadas para navegar e transportar nosso rio. A Bolívia está bem aí, foi uma fronteira seca que nós temos aí, extensa. Nós temos produtos também que os países vizinhos, a Bolívia, consome, que a gente pode fazer essa tratativa, levar, trazer. Tem agora o projeto ureia, do Free por Shop, exemplo. né? O Free Shop também. Isso que eu ia perguntar, como que é a sua gestão, como que você enxerga o Free Shop? O Free Shop, o que aconteceu? Quando eu assumi também, o Free Shop foi criado, salvo engano, Free Shop não, a Cidade Gêmeas. Cidade Gêmeas, teve correto. Um estudo feito pelo PEA, pela UNEMAT, e decretou Cidade Gêmeas. Só que tem que regulamentar. E para regulamentar, precisa-se que o governo faça esse decreto regulamentando. O que ocorre? Quando foi encaminhado, ainda era na gestão anterior, que eu era vice, em 2019, 2020, foi encaminhado para fazer um estudo do que isso ia impactar na economia local, porque você vender, né, isento de imposto, produto que seria permitido para isso. E eu conversei com o governador, ele falou, Eliene, tem que avaliar muito isso aí, prefeita, tem que ver. E me encaminhou para eu conversar com o Rogério Galo, que era o secretário de Fazenda. Conversei e ele ficou, né, bastante preocupado, mas nós fizemos uma reunião, eu e o nosso secretário de Fazenda, e ficou para fazer esse estudo de que produtos que poderiam, né, ser vendidos aqui em Cáceres. Aí o que ocorre? Passou
né? Isso passou o primeiro ano de pandemia, a gente não teve como mexer, 22 nesse processo. Aí, em 2000, agora em 23, eu fui procurada, né, pela ASEC, pela CDL, o Tato, que já esteve aqui já falando, querendo, né, que fizesse uma comissão para estar cobrando do governo do Estado o posicionamento. Fizemos a reunião até com os deputados, o deputado Moreto, o deputado Max, e ficou encaminhado para que uma pessoa do grupo dessa comissão fizesse o estudo para poder ver quais os produtos que poderiam ser, os itens lá que poderiam ser colocados no decreto. Aí parece que, salvo engano, mais de 1.000, não sei quantos itens, aí foram fazendo esse estudo. Estabeleceu-se uma data de quando terminasse, entregaria esse levantamento para a Secretaria de Estado de Fazenda. Aí, logo que devolvesse, o nosso governador estaria fazendo esse decreto. Há uns quase 30 dias, mais de 15 dias atrás, eu conversei com o secretário, final de setembro, meado de setembro, nós já estamos em outubro, e ele falou: Eliene, te garanto que vai sair, te garanto. Mas eu vou deixar, o governador vai anunciar, vai chamar vocês aqui e vai fazer o decreto. Só que nós estamos terminando aqui de fechar para não ter problemas depois, a gente fazer isso com muita responsabilidade. E eu acredito que quando ele vier lançar aí a ZPE, ele já também venha com esse decreto, se Deus quiser. Mas a sua visão é positiva? Positiva. Eu acho assim, desde que não venha impactar negativamente, não seja uma concorrência desleal para com o nosso comércio, sem problema. Eu acho que funciona em outras cidades de fronteira, em outros lugares que são cidades gêmeas, por que não vai funcionar aqui, né? Então, eu acredito que tem possibilidade, sim, de ser eu não vou falar da data, para depois a prefeita no podcast falou que é logo. A conversa que eu tive com o nosso secretário foi essa, e ficou encaminhado isso. Correto. A gente acompanhando o Facchini, a gente sempre, né, escuta a senhora, vai lá falar. Duas coisas que eu achei muito interessante nesse mandato foi, você participa, parece que, de uma associação de prefeitos, né? Nacionalmente, não é? Sim. Não. Existe a Federação Nacional dos Prefeitos. Muito interessante isso aí. A Frente Nacional dos Prefeitos, que tem o consórcio Conectar, que quando, né, eu sou vice-presidente da cidade de Fronteira, faz parte, que a Frente Nacional de Prefeitos são cidades acima de 80 mil habitantes e que, né, quando ela entrou, ela estava no G100, ainda estamos no 100 países mais pobres do Brasil, e nós temos uma cadeira lá como representante do Centro-Oeste, também de Cáceres, e na época da pandemia isso facilitou, né, a chegada das vacinas mais rápido aqui em Cáceres, né, em função da gente ter uma cadeira lá, ter lutado, ter articulado para a aquisição da vacina contra a Covid. Então, foi importante. A gente participa da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, e participamos também da MM, que são associações que fortalecem o papel, né, do gestor, do prefeito, da prefeita, frente, né, à gestão dos municípios. A senhora teve uma participação no COP27 também, né? Esse, muito importante, bom, bem lembrado também, que é outra, eu falo que outro desafio que a gente tem pela frente, como Cáceres é uma cidade que está no Pantanal, com 3 biomas, né? Nós temos o Pantanal, que é o maior, depois Cerrado e parte da Amazônia. E o Pantanal, né, é o nosso maior patrimônio, falo um patrimônio mundial, uma cidade que é turística, histórica, que tem também como a vocação aí o bovino, né, a produção eu falo de gado de corte. Nós temos um levantamento, que isso é feito pelo Sociedade e Clima, que a nossa emissão de CO2, de gás carbono, né, ainda é muito alta, e a gente precisa
fazer ações, realizar ações para mitigar os impactos. E o que é que ocorre? Quando eles me convidaram para fazer parte, porque eu também sou do grupo das Alzira, a gente discutia muito essa questão, né, do meio ambiente, de preservar, e o que a cidade pode fazer para melhorar, além do que a gente, né, já tem, a exemplo da própria energia solar, que a gente tem exemplo de alguns municípios, que inclusive é uma das metas também para essas moradias que estão vindo, a gente tentar já colocar a placa solar, porque a questão do impacto, isso também, a gente está vendo a possibilidade de já estar inserido também aí como contrapartida do município as placas solares. E nós temos a maior usina, né, fotovoltaica aí de placas solares do Brasil. Também é uma ação positiva. É a prefeitura com a maior usina? É, uma das maiores usinas do Brasil. Tem gente, a maioria das pessoas não sabe disso. Sabe, é uma das maiores usinas do Brasil de energia solar, produção de energia solar. Hoje, ela tem cobertura nas escolas, quer dizer, energia, a gente tem saldo para todas as escolas. Ela supre públicas, 100%. Suprir 100%, exatamente. E com isso também a questão ambiental é uma energia que não traz, limpa, né? O que é que ocorre? Quando fui convidada, era justamente para a gente ter tratativas em articular investimentos na área de saneamento, na área de mitigar os impactos. E eu coloquei a necessidade de ser Pantanal, ainda a gente tem uma cidade que não tem o esgotamento sanitário. E, graças a Deus, apresentamos Cáceres, foi muito positivo, fizemos parte de 3 mesas lá, e isso resultou, está aí. Nós estamos agora já eu ganhei uma assessoria com profissionais, junto com os nossos secretários, com o secretário de Planejamento, já estamos fazendo o nosso inventário de emissão de gases para fazer o plano. Se isso aí der certo, a gente vai ter recursos aí pelo Fundo Clima, por outros órgãos, outros países, para, de repente, a gente começar aí já a implantar aí nosso esgotamento sanitário, né? É uma porta que se abre para o município buscar recursos. Que legal. Então, assim, foi muito bom. Muito a COP, ela trouxe uma vivência para nós, gestores, que eu acho que é muito importante, que a gente tem que se preocupar com essa questão ambiental, né? Lixo zero, preservar, cuidar, e a gente tem feito isso. Eu falo muito com minha equipe da Autarquia Águas do Pantanal, nós temos que fazer campanhas. Ampliamos agora as cooperativas para coleta seletiva. A gente começou com 18 bairros, agora ampliou para outros bairros com mais 2 cooperativas, só que não é o suficiente. E para, né, os nossos agentes ambientais fazer a coleta precisa ter pessoas que sabem separar o lixo, porque não adianta. É muito triste você ver. Você passa nos lugares e alguns geradores de lixo, você vê o papelão misturado, dificilmente separa, arruma, organiza. E isso é processo, é educação. Nós temos que trabalhar na escola, nas nossas escolas, com nossos alunos, e fazer campanha para a população adulta, porque só assim a gente vai mudar, e não vai ser fácil. Você mudar a visão de adulto é mais complicado. Lá em casa, por exemplo, a gente tem 10 anos que separa o lixo. Eu separo, né? Coloco tudo, eu lavo, coloco separado o que é reciclável, o lixo orgânico. Então, e se eu vejo alguém fazer errado, já me incomoda, já fica, quer dizer, mas foi um exercício. De hábito também, um hábito, foi um exercício. Exercício, cada um fazer sua parte, cada um se esforçar. Tem que se esforçar. Vou tomar mais um pouco. Fique à vontade, perfeito. Eu sei que é cedo para falar sobre esse assunto, mas falando de futuro aí, tem pretensão para a reeleição? Está nos seus planos? Eu sempre trabalhei, como eu falei para você, fui eleita para os 4 anos.
Eu até sou sincera, eu sou contra a reeleição. Eu acho que os mandatos eles teriam que ser 5 anos e não ter reeleição. Entendi. Eu só vou para uma reeleição se eu estiver bem, a população tiver um apelo da população, aí eu não vou fugir talvez da responsabilidade. Mas é cedo, né? Nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui a até meia 24, hora. né? Muita Cenário político coisa. muito rápido. Assim, aí eu acredito que é muito cedo para a gente falar, ainda tem um ano para trabalhar aí, para cumprir com os compromissos que foram feitos na nossa campanha. Mas estamos aí. Prefeita, só aproveitando o gancho aqui, que eu prometi para ele, aí, o nosso amigo Tato. Tato falou assim, mostra esse áudio para a prefeita aqui, vou mostrar aqui o recado dele. O jeitão dele, jeitão Tato. Você fala pra ela lá que no meu podcast, quando eu falei lá, eu elogiei muito ela bem. Que ela nordestina é porreta lá. Fala, no podcast o Tato elogiou muito o seu trabalho que você tem fazendo na cidade aqui. Ô, Tato, um abraço. Obrigada, Tato. Tato é uma figura. Tato esteve aqui com a gente aqui e foi bem legal também. Foi o primeiro, não? Segundo, né? Primeiro foi o Félix lá da Contatos. Confesso que assim, a gente... É estranho, né? Você tá conversando aqui sabendo que está gravado. Tá? Eu entrevista ao vivo, eu acho que da próxima vez vamos ao vivo. Porque... Eu falei para ele hoje isso aqui. Falei, poxa, não podia fazer ao vivo, cara. Ao vivo seria, ao vivo você não tem seria como legal. fugir. Ao vivo seria bem legal. Próximo eu faço ao vivo. Vamos fazer ao vivo. Mas fala um pouco pra gente sobre a participação da mulher na política. É muito importante. Né? Hoje eu tenho a absoluta certeza que ainda é muito tímida a participação das mulheres e entendo por quê. Eu acredito que o processo começa com os partidos políticos de trazer as mulheres fazer parte da executiva, porque só assim elas vão poder ocupar os espaços. Porque o que é que ocorre? Muitas mulheres elas são candidatas não é porque a política seja uma inspiração ou porque deseja, é porque são convidadas, vamos ajudar, vamos ser candidata, poucas com o intuito de vencer um pleito ou colocar isso, né, como projeto de vida, como bandeira, né, de militância. Tem muitas que a gente sabe, mulheres aí que participam de movimentos, que estão juntos, mas a efetiva participação ainda é muito... eu falo ínfima porque o que é que ocorre? Nós temos muitas mulheres que falam, chegou pessoas aqui em Cáceres que foram candidatas e falaram, prefeita, eu vou ser muito honesto, na hora que a gente está discutindo lá no partido, a gente não tem vez nem voz, muitas vezes, para se posicionar. E quando termina o pleito, a prestação de conta, muitas vezes, nem é feita e fica a gente aí lutando, correndo atrás, que nós não temos nada a ver do partido, muitas vezes não dá devida atenção. Então, eu penso que para a gente inserir as mulheres na política, a gente tem que fazer um trabalho com os partidos primeiro, para se tornar atrativo e dar vez e voz para as mulheres e para elas poderem participar do pleito, para poderem nos representar. Mas eu acredito que ainda eu passo por isso, ainda a gente sofre muito a discriminação e o machismo impera muito por ser mulher, às vezes, a falar alto ou muitas vezes chegar em tom de ameaça ou constantemente fazendo pressão. Isso é nítido, né? Porque eu convivi 8 anos e em outras gestões passadas com gestores homens, prefeito homem, e nunca presenciei isso. E é muito comum, muitas vezes, partir das pessoas que chegam naquela... ela é mulher, vamos fazer a pressão, não vai fazer aguentar. Pressão, né? E não vai dar conta. E eu penso assim, que a mulher ela trabalha... na política, principalmente, 2 vezes mais do que o normal para mostrar que é capaz, que é eficiente, para mostrar sua eficiência. A gente enfrenta isso, eu percebo isso no meio. Você tem que estar sempre se colocando
com muita demonstração de que você é competente, é capaz. Por quê? Porque às vezes as pessoas não enxergam assim. Será que dá conta, né? Foi assim quando eu fui para o pleito. O grupo, quando não me aceitou para me apoiar, deixou claro, não vai dar conta. Confesso que você... Aí hoje eu encontro, nossa, mas você me surpreendeu. Nossa, não, perfeita, mas eu não sabia que a senhora era guerreira assim, que a senhora era uma mulher assim, que tinha essa visão assim. Aí as pessoas, né, começam lá, aí, às vezes até mulheres que falam, eu votei, mas não acreditava, mas que bom, não joguei meu voto fora. Então, a gente tem que enfrentar esses tipos de situações. Ainda isso é cultural, né? E a falta maior de participação das mulheres acabou para... Na verdade, teve a Nana, que foi prefeita, ela era prefeita indicada, porque a época que como era cidade de fronteira da Constituição, era indicada, foi nomeada pelo governo, e eu fui a primeira mulher eleita. Primeiro, mulher professora nordestina. Então, tudo isso, né? Nossa, que superação, você quebrar todas essas barreiras aí e chegar a estar prefeita. Então, eu também reajo com naturalidade, não tenho aquele vitimismo que as pessoas... porque mulher, não falo com muita tranquilidade que é difícil, tem pessoas que não me aceitam, eu já percebo, assim, eu já senti isso. Já tem a resistência. Não aceita, não é mulher prefeita, mas o importante é o que estou, né? Eu falo, eu não sou, estou... E estou fazendo, né? Estou fazendo. Isso é o mais importante. E eu só falo para Deus todos os dias, quando eu levanto. O Senhor só permita eu estar até o dia que eu puder fazer algo por alguém. No dia que não der, pode. Tá bom. E essa questão da sociedade ser uma sociedade machista, isso é um fato, é uma constatação, como diz o Félix, né? Ele fala, é uma constatação. É verdade. E esse fato aí, na sua visão, inibe, talvez, ou... diminui o interesse das mulheres em querer participar da política ativamente? Para que eu vou me envolver nesse ambiente? Ou não? Você acha que isso não é um fator que... Certeza que é. Você tocou num ponto que é nítido isso. O que é que ocorre? Elas verem, muitas chegam e veem, eu não aguentaria o que a senhora aguenta. No meio que a gente está trabalhando, os secretária, ou quem está ali junto, fala, nossa, prefeita, Deus me livre, eu jamais quero estar no lugar da senhora. A senhora passa por cada situação, aguentar isso. Nossa, recebo mensagem direto. Nossa, o que eu recebo de mensagem das pessoas que dizem que não sei o que a senhora tem, porque consegue passar por cima de tudo isso, consegue estar bem, ainda está sorrindo, ainda está... Mas é o que eu falo, não é fácil, não é fácil. A gente abre mão da vida pessoal, abre mão, né? Meu filho, de acompanhar, ele estuda em outro estado, e fui uma vez só, que tirei um tempo para ir lá ao encontro, isso porque ele teve que fazer uma cirurgia de emergência, né? Nossa. E eu fui. Meu esposo, ele é muito compreensível, um companheiro e tanto. Eu falo que ele também é quem me inspirou em muitas vezes nos meus momentos que eu queria desistir, que o cansaço chega, né? Ele falava, não desiste, vai firme. Meu porto seguro me dá um apoio. Eu falo também que a gente tem que ter o apoio da família, porque se você não tiver, quando você chega em casa, você tem que ter, né, um acolhimento. Sim. Porque se você não tiver, você não dá conta, não. É uma base, não. E abrir mão, né, de muita coisa, porque, como eu falei, eu sou concursada do Estado, meu esposo é concursado do banco, já está perto de aposentar da Caixa Econômica. Poderia estar numa vida tranquila, né, fazendo meu mestrado, como eu falei, e de boa. Mas não, eu escolhi me dedicar, não me arrependo de nada, nem dos momentos ruins e difíceis que passei, não me arrependo. Porém, não é fácil, são muitas as pedras, os caminhos eles têm espinhos, não adianta, é dessa forma. Mas, todo dia, eu sou grata a Deus, porque me mantenho firme, com muita coragem, porque precisa ter coragem, você tem que levantar. Tem dia que você diz, não, meu Deus, mas levantar e enfrentar os problemas, né? Terminar de enfrentar e resolver os problemas,
que não são poucos. Faria algo diferente nesses períodos de gestão? Até, talvez, puxando até como vice, né? Nos 8 anos de vice, e agora enquanto prefeita, faria alguma decisão ou alguma escolha ou não? Tudo é um aprendizado? Tudo... Tudo é um aprendizado. Eu penso que, é como eu falei, errar, a gente erra, porque se você não quer errar, você não se propõe a fazer nada. Né? Não tem como. Todos nós não tentamos, né, tomar as medidas mais assertivas, decisões mais assertivas, porém, se teve algum fato, alguma situação que eu falo jamais faria, não. Por enquanto, na minha vida, mesmo como vice, eu acho que eu dei o meu melhor, fiz o meu melhor, e como prefeita também, como falei, propus. Agora, a gente tem as decepções, as frustrações e também alguns erros que é natural para qualquer ser humano. Todo ser humano talvez pense em fazer algo que você acha que vai ser positivo e não é, ou fazer algo que você acha que não vai ter importância e tem. Então, a vida é isso e gestão é isso. A gestão é decisão. Você tem que tomar decisão, você tem que ter lado. Você não pode ficar, não sei, tomou e enfrentar. Eu falo muito, né, às vezes, que eu gosto muito de receber as pessoas, de ouvir. E o exercício foi, desde quando eu era vice-prefeita, eu gostava de estar dialogando com a população. Né? Talvez isso também foi importante para eu tomar as decisões e saber o que a população esperava de um prefeito. E interessante que, quando nós realizamos a pesquisa qualitativa, como que descrevia o prefeito que a população gostaria de ter. E eu encaixei muito bem dentro das qualidades que foram apontadas. Me senti bastante confortável porque, assim, como você falou, às vezes a gente vai pensando, não, esse caminho vai dar certo, é isso que eu queria, ou vou tomar outro caminho porque eu acho que esse aqui. Não, você toma a decisão e, com certeza, vem as consequências. Se você não tomar, também vem as consequências. E aí eu acho que, quanto a essa questão da gente, como gestora, tomar as decisões e dizer, sou mais assertiva no perfil que a população quer, que ela desenha, você não vai agradar todo mundo. Vai ter gente que quer um prefeito ou uma prefeita que esteja mais presente lá na ponta, ou esteja mais no gabinete, com perfil tal. Mas a grande maioria quer um gestor que venha dialogar, que venha ouvir, que tome as decisões, né, mesmo não agradando, saiba dizer não, saiba dizer sim, porque o não tem que existir. Agora, depende de como você vai falar isso, não. Você não vai agradar todo mundo e não vai resolver também o problema de todo mundo. E outra coisa que eu também respeito muito, quando eu falei no início da entrevista, que todos que entram são bem intencionados e quer dar o melhor, seja no executivo, no legislativo, eu vejo muito isso. E, às vezes, muita coisa que a gente sonha para realizar não pode ser feito. Não dá para fazer na gestão pública, porque existem tudo é uma legislação. Você tem que seguir ritos, normas, regras. Você tem que estar dentro do que a lei rege, a lei e os princípios da gestão pública, da administração pública, que é o princípio da transparência. Tudo que está descrito ali, você não pode fugir. Se você fugir, no outro dia, o órgão de controle, seja a própria Câmara, a população, o Tribunal de Contas, tudo vem em cima. Entendeu? Então, é isso. Muitas vezes você diz, eu quero que a máquina passe na minha estrada, assim, e é possível, está dentro do que a lei rege, que tem que passar, é uma estrada particular, é uma via que transita ônibus, então você tem que seguir, porque se você
fizer algo fora do que está na gestão, você vai responder. Porque é seu CPF, você vai responder para o resto da vida. Então, é até um ônibus que você vai emprestar, qual é a finalidade, você tem portaria que regulamenta, aí às vezes as pessoas não entendem, procura, você tem que falar, justificar. Pessoal, eu quero um ônibus porque acha que o ônibus é público, está disponível, mas você tem que ter, né, critérios para utilizar esse ônibus. Eu falava, né, quando eu assumisse, eu adquirir um ônibus para o esporte, porque como que você quer estimular, incentivar o esporte? Muitas vezes as crianças não têm condições de fazer parte de um projeto porque não tem um transporte, não tem como ir. O objetivo é esse. Agora, eu não posso tirar o ônibus desse objetivo para outra finalidade. E, às vezes, a gente não é compreendido e nem aceita. Mas a gente tem que... É aquela coisa. Você não pode... A receita é essa, por que eu vou ter mais despesa do que arrecado? Aí não dá certo, essa conta não fecha. Então, a coisa pública requer muita responsabilidade. Você tem que cuidar daquilo como se fosse... sendo da população. É meu, mas eu tenho que cuidar, ter responsabilidade 10 vezes mais do que aquilo que eu tenho. Cara, você conciliar uma tomada de decisão. Eu falo como leigo, você conciliar uma tomada de decisão aqui com os ritos ou as normativas junto com a parte jurídica, junto com a parte aquilo. E muitas vezes a pessoa, eu mesmo, né, às vezes falava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas peraí, para fazer isso, antes, nos bastidores, o que precisa acontecer? Por isso que eu costumo dizer, né, a coisa pública não é como a coisa privada. Você não gostou, é igual um funcionário, né? O funcionário deu não veio ou fez alguma coisa errada, você vai ter que abrir um procedimento primeiro. E se você é num ambiente, né, numa empresa privada, manda embora na mesma hora. Não tem nem o que fazer de abrir, esperar provar que ele lesou alguma coisa, o erário público. Tudo isso você ainda tem que fazer, ainda tem que provar. Então, é o que você falou. Querer não é poder. Né? Você tem o poder para fazer aquilo que as leis regem, regulamenta. Tudo muito transparente, tem que estar no portal da transparência, não aceita, não perdoa, né? E fica teu nome para o resto da vida, você respondendo no processo, recebe apontamento, muitas vezes tendo que pagar multa. Então, você tem que cuidar do seu CPF, que você vai ficar por 20 anos na história. Você administra 4 anos, mas vai ficar por 20 anos ali você respondendo, porque é público, não é seu. Então, isso requer muita responsabilidade. Eu lembro muito quando eu estava candidata, falaram, você é louca, querer ser prefeita, vai ficar aí, a população não vai reconhecer e você ainda vai ter que responder processo. E responde, porque por mais que você tente fazer de maneira correta, uma vírgula fora do lugar, mesmo que você não usou de má fé para tomar aquela decisão, você acaba tendo que responder e justificar. Né? Voltando até um pouco na linha do tempo aí, que eu perdi o time da questão, uma pergunta, uma curiosidade, assim, na verdade, uma percepção que eu me coloco no lugar quando estourou a pandemia. Eu imagino a pressão ali do gestor público. Você também, como vice, estava na gestão. Imagino a pressão. Eu conversei com o Alisson sobre isso aí. Né? Você tendo que lidar com uma coisa... Eu vivi os piores momentos, né? Porque quando ela começou em 2020, mas em 2021 que foi o ápice, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, aqui em Cáceres. Eu lembro muito bem que a gente tinha o comitê nosso, né? Da pandemia, do Covid, para tomar as decisões. E aquela questão... muito presente, que a gente sabe que uma das atividades econômicas sofreram bastante, né? Principalmente o comércio. Quando eu assumi, que estava... Né, porque tinha media através de um índice lá, como que estava moderado, alto, médio. E Cáceres chegou, né, a um limite, até no momento que meu esposo também estava com Covid, que foi para a UTI daqui, saiu para Cuiabá. Eu perdendo amigos, parentes, uma situação difícil, eu tive que decretar, né, não foi nem um lockdown, eu tive que decretar algumas
para que alguns comércios fechassem e a gente fizesse uma ação grande no comércio, eu ainda não fui compreendida, recebi ameaça, teve um movimento lá em frente ao gabinete. Eu tive que tomar decisão, e aí não agradei todo mundo, né? Não adianta, porque quem teve que se sacrificar, fechar seu comércio, não gostou, não entendia naquele único... O que eu poderia fazer? Não tinha vacina ainda. Você, nesse pressão momento... de todo lado, o único né? meio que a gente sabia era o isolamento social. Aí você decretava, né, em algumas situações, estado de emergência, no sentido de que tinha que fechar alguns estabelecimentos, algumas atividades. E aí, nossa, xingaram, fizeram tudo isso, mas eu entendia também, eu me colocava, só que eu estava ali, eu não estava a Eliene para entender, eu estava ali gestora, prefeita, que tinha que cuidar de 96 mil habitantes e que não tinha outro meio, que é todo mundo único, que a saúde aconselhava e falava, era o isolamento. Aí o que eu ia fazer? Só tinha isso para falar, gente, vamos isolar, vamos fechar, vamos parar as atividades. E sofri muito com isso, mas, graças a Deus, superamos, estamos aqui. Né? Foi um momento difícil, um momento que só quem passou sabe. Né? Eu tinha que socorrer muitas famílias me ligando. Eu perdia, naquele momento, 2 amigos que meu marido saía da UTI, eu levei saí daqui com ele correndo e fiquei no hospital lá no São Mateus, vi muitos morrerem esperando UTI na minha frente, assim, e esperando UTI, aquela coisa toda. E no mesmo processo, quando meu marido recupera, vem não sei se você conhece, mas é uma pessoa muito querida, muito próxima da gente, que primeiro faleceu ela, depois ele, a professora Filomena e o Seu Vicente, esse casal, né, foram os dois no mesmo momento, adoeceram, foram juntos para o hospital, um faleceu primeiro, depois o outro. Então, assim, eu estou dando esse exemplo, mas foram muitos que você tinha que estar ali, forte, ser prefeita de uma cidade e passando por isso. Pressão. Pressão. Mas faz parte, né? Faz Quando parte, a gente escolheu e você não pode... Mas é bom trazer a público, né? Assim, um pouco do contexto, né? Para as pessoas conhecerem a realidade de como foi. E haver uma compreensão também de todas as partes, né? Um equilíbrio aí nessa... A gente teve muito o apoio da população, mas também tivemos muitos momentos difíceis, como você disse, que não fomos compreendidos, faz parte, né? Eu falo, né? Para ser prefeita, falo prefeito, não basta, é o que eu falei para você, não basta só querer. Você pode querer chegar a ser prefeita, mas precisa de muita coragem. E falo aqui, com muita tranquilidade. Quando eu tenho essa experiência e posso dar exemplo, quando você conhece como funciona o sistema e você coloca seu nome para o pleito, para ir para o executivo, principalmente, o legislativo você acaba também, é uma consequência, porque você precisa do legislativo para executar. Né? Se você não tiver leis, você não executa. E quando você vem para o executivo, eu falo, todo mundo tem que ter coragem. Por que eu falo que tem que ter coragem? Porque não basta ser eleito, você conhecendo, tendo a experiência de conhecer como funciona, você já sabe quais são os caminhos, como funciona e os riscos que você, né, vai seguindo os atalhos aí, porque a coisa pública é disso, é lei, é rito, você tem limite para tudo. E quando você não conhece, aí é o que eu falo, demora, porque por mais que você fale, eu fiz gestão pública, tenho especialização em gestão pública, conheço, mas é diferente de você estar lá para operacionalizar. Eu dou exemplo, um certame de uma obra. Né? Se você não seguir os passos, mas tem equipe para fazer, mas você tem que conhecer para saber cobrar. Se você não conhece, não sabe... E demora muito, né? Você sabendo, você tem como cobrar, mais celeridade, mais resultado, eficiente, porque você sabe como tramita, né?
E hoje tudo, graças a Deus, está também avançando, tudo informatizado, tudo é muito mais prático também, porém precisa conhecer. E conhecer é viver ali, é estar ali, ter experiência, porque um prefeito que, de repente, sai de outro setor ou vem de outro meio para a gestão pública, ele vai demorar um tempo para conhecer, porque precisa conhecer. E eu, graças a Deus, isso também ajudou muito, você enfrentar uma prefeitura, um município, no momento da pandemia, como eu estava lá como vice, ajudou muito o conhecimento que eu tive, a experiência como secretária de assistência social, secretária de educação, vice. Então, tudo isso facilitou muito, né, os avanços e, com certeza, me ajudou bastante. Então, eu falo isso, é coragem, porque você tem que enfrentar e falar, não, o caminho é esse, é por aqui que eu vou. E quando você conhece esse caminho, é mais fácil tirar as pedras, é mais fácil, né? Você, às vezes, sabe como chegar de forma mais rápida, né? E eficiente, trazer resultado. Eu queria só que pudesse olhar para aquela câmera ali e desse um recado final para quem está assistindo a gente, acompanha a gente até o final. Eu quero agradecer essa moçada, né? Ao Wagner, ao Alisson, e o podcast Seguro em Dia, né? Quero parabenizar, dizer que da próxima vez vamos fazer ao vivo, é mais tranquilo. Mais tranquilo. Né? Acaba que a gente inicia com um pouco tensa, mas depois não quer mais parar, né? Foram vários assuntos aqui abordados. Parabenizar vocês pela iniciativa de promover isso aqui, muito bom. E desejar aí uma boa semana para todos e parabéns, mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Agradecer a equipe aí também que estava com a gente aí. Aguentaram a gente aí. Aguentaram o frio. Passaram o frio aqui com ar-condicionado. Agradecer mesmo a Lara, o Fernando. A Bianca já foi, né, que ficaram esse tempo todo aí acompanhando. E, mais uma vez, muito obrigada. Tá? Obrigado, nós que agradecemos. Agradecemos também você que se inscreveu no canal. E se você está assistindo até agora e ainda não se inscreveu, só clicar aí no botãozinho aí para se inscrever. É de graça, você apoia o nosso trabalho, incentiva a gente a continuar trazendo convidados especiais como a nossa convidada de hoje. É uma honra mais uma vez tê-la aqui. E é isso aí, né, Alisson? Segue a gente no Instagram também, que tem bastante conteúdo legal lá. Então até o próximo podcast, gente. Valeu!